Conexão Saúde, apoio cultural, predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região. Olá, muito bem-vindos ao Conexão Saúde. É sempre um prazer iniciar mais um programa aqui pela TV Cultura Paulista. E a nutrição segue tendências. A cada dia surge uma nova dieta ideal. E hoje é dia de falar da dieta low carb. Por isso estamos aqui no nosso estúdio com a nutricionista Dedé Bambosi, se vocês preferirem Dedé, ou Silvia Bambosi, Dedé. Eu vou te chamar de Dedé, né? Dedé. Conheço a Silvia Bambosi, a Dedé, desde pequena, estudo com ela a vida toda, na mesma sala, a mesma idade, né, Dedé? Várias histórias secretas. Pena que a gente não pode fazer um programa só para contar as nossas, né? Graças a Deus. Ainda bem, é melhor assim. Deixa quieto. Dedé, agora você é uma nutricionista, né, há muito tempo, obviamente, e a gente vai falar da dieta low carb, que é uma coisa que todo mundo hoje, né? Ah, agora é a moda, né? É a moda. A nutrição tem muito disso de tendência. Então, o maior erro do assunto low carb é considerar como uma dieta da moda. E é essa a luta de quem trabalha com essa estratégia alimentar, que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que low carb é muito antiga. Low carb nada mais é do que priorizar a ingestão de legumes e verduras ao invés da ingestão de carboidrato. A nossa pirâmide alimentar, ela preconiza que 60% do que a gente ingere de alimento no dia seja de carboidrato. E a low carb bate de frente com isso, porque isso, no entender de pessoas que estudam essa alimentação antiga, essa alimentação de muito tempo, não é equilíbrio, entendeu? Muito carboidrato não é bom para o funcionamento do nosso organismo, não é bom para emagrecimento, para saúde, bem-estar. E essa alimentação low carb, ela é seguida há muito tempo, entendeu? Se a gente pegar... Na realidade, essa dieta restritiva de carboidrato já existe há muito tempo. Qual que é a diferença da Atkins com a low carb que é falada hoje? Então, a low carb, ela não tem um protocolo específico. Diferente das outras dietas que restringem carboidrato. Restringem e incentivam o consumo excessivo de proteína. A low carb, ela não restringe carboidrato, ela restringe carboidrato refinado e açúcar. Entendeu? Entendi. Depende a meta do paciente, aí vai ser calculado uma quantidade menor ou maior de carboidrato, mas carboidrato saudável. Então essa dieta, né, low carb, é uma dieta que especificamente a gente precisa fazer com o nosso nutricionista. Porque eu não vou saber especificamente qual é o meu percentual que eu possa comer, carboidrato, proteína, enfim, outros tipos de... Esse é o problema da low carb atualmente, porque houve uma banalização. Todo mundo faz low carb. Todo mundo segue low carb, é super na moda fazer low carb, e low carb não é assim. Se a pessoa segue sozinha, ela pode até colocar a saúde em risco, porque carboidrato é necessário para o nosso organismo. Com certeza, ela não pode cortar totalmente carboidrato, entendeu? Então ela tem que fazer com auxílio de um profissional. Dependendo da meta da pessoa, a dieta low carb vai ser calculada de uma determinada maneira, não é igual para todo mundo. Depende da meta, depende da idade, depende do percentual de gordura, não é isso? Tudo. Então, realmente é uma dieta que a gente precisa de acompanhamento médico, né? Mas como tem muita divulgação sobre esse assunto, as pessoas entendem que elas são capazes de fazer sozinhas. Tem muitas receitas low carb na internet que você pega, que você pode fazer, mas não necessariamente a quantidade exata para cada indivíduo. Exato. Falam muito em, low carb pode comer bacon, low carb posso comer gordura à vontade. Não é assim. Não é assim, você pode comer bacon, você pode comer gordura, mas com moderação.
Entendeu? Sempre, Não é né? à vontade. Não existe nada à vontade no low carb. E quais são os principais alimentos desta dieta? A dieta ela é baseada em verdura, legume, carne, em geral, carne branca, carne vermelha, ovos, queijos, oleaginosas, azeites e carboidratos naturais. Raízes. O que seriam os carboidratos naturais? Raízes, Batata, batata mandioca, doce, batata mandioca, doce, fruta. que tem a frutose, que é o Isso. açúcar, né? Esses são os carboidratos. Então, low carb não é restritiva, low carb não é dieta da moda, low carb é só uma alimentação Mais equilibrada. equilibrada com quantidade baixa de alimento industrializado. Entendi. E eu perco massa muscular fazendo essa dieta? Você não perde massa muscular, mas depende do grau de restrição de carboidratos, você não ganha. Um dos grupos que a low carb não é indicado é grupo que está em processo de ganho de massa magra. Se você restringe muito carboidrato, você não vai conseguir ganhar músculo, mas perder você não perde. A pessoa que tem diabetes, ela pode fazer essa dieta? Ela Deve. deve, né? Deve caso. fazer. Diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, como as pessoas que têm resistência à insulina, devem fazer dieta baixa em carboidrato. Né? Que equilibra a glicemia no corpo. O que acontece hoje? As pessoas, elas encaram diabetes como uma doença que você usa medicamento para se manter saudável. Então, eles trabalham não com tanta importância Na alimentação. no motivo causador dessa doença, entendeu? Na minha concepção, não faz sentido você tomar remédio se você não está tirando o que aumenta essa quantidade de açúcar no sangue. Claro. A diabetes é um fator mutável. Sim. E a alimentação é como se fosse um remédio. A gente regulando a alimentação, Sim. não é isso? Dependendo do tipo de diabetes, você não vai ser capaz de ficar sem remédio, mas você pode diminuir essa quantidade de remédio drasticamente. Entendeu? Quais alimentos eu posso comer à vontade? Você acabou de falar que a gente não come à vontade nenhum alimento, Nem certeza. água. Nem água. É verdade, essa história da água me deixa intrigada. A gente não pode beber muita água por dia, porque incha, né? É isso? Não é nem inchar, você começa a perder mineral e eletrólito pela urina. Você começa a eliminar. Olha, Entendeu? Então, e o nem ideal são água. 2 litros de água por dia. Não existe isso. Não Depende existe também? da sua rotina, da sua atividade. Não existe. Varia de quanto a quanto? 1,5 é o mínimo. 1,5 é o mínimo. 1,5 é o mínimo. Agora, o O máximo vai de cada um. depende muito da sua rotina. Tem um mito que a dieta low carb aumenta a celulite. Não. Impossível, né? Se Impossível. diminui a gordura no diminui corpo. a gordura, diminui a celulite. Não existe nenhuma dieta que emagrece uma parte específica do corpo. Eu tomei um chazinho, seca a barriga. Não existe isso. Estou fazendo low carb porque diminui ou aumenta a celulite. Isso não existe. A gente emagrece e engorda como um todo. Claro. Lógico que tem pessoas que têm uma propensão maior em engordar um pouco mais a barriga, um pouco mais no braço. Vai do tipo de corpo de cada um. Isso. Tem gente que tem o corpo pera, o corpo maçã, o formato do corpo. Mas a gente engorda de uma maneira geral. Então, ganho ou perda de celulite, nenhum alimento é capaz de fazer, nenhuma alimentação É perda de peso mesmo, é perda né? de peso. Que perde a gordura, obviamente. Para falar a verdade, não é nem perda de peso, é emagrecimento, que são coisas diferentes. Emagrecer é perder gordura. Perda de peso, você pode estar perdendo músculo. Entendeu? Então é emagrecimento, essa é a meta. Entendi. Quais são as vantagens e as desvantagens da dieta low carb? Tem muitos nutricionistas que suspeita, são... né? Você indica, né? Você trabalha com essa dieta. Existem 2 grupos de pessoas que eu não indico low carb. Para todos eles eu indico sim a eliminação de carboidrato refinado e açúcar. Isso não entra para ninguém. Porque eu não vejo como ter saúde colocando esse tipo de alimento na rotina. Agora, Nunca comeu um chocolatezinho, Dedé? não sempre comer um chocolatezinho, mas Ah lá. não fazer parte da rotina.
Entendeu? Entendi. Todo dia eu como um chocolate, todo final de semana eu como uma pizza, entendeu? Isso é rotina. Agora, vou comer um chocolate, vou fazer um brigadeiro. Faz um mês que eu não como chocolate e vou fazer um brigadeiro. Faça com leite condensado. Claro. Aquele brigadeiro gostoso, entendeu? Pra aproveitar e curtir Exato, o momento. curte. Mas Desvantagem. existem 2 grupos que eu não indico low carb. Tá. Para o pessoal da massa magra, que está querendo ganhar massa, e para Sim. quem não se adapta. Porque tem gente que fala, não, eu não consigo, eu quero comer pão, eu quero continuar comendo arroz. E para esse pessoal, não existe uma via de mão única. É cultural, né? A pessoa está acostumada, exato. ela não vive sem o pãozinho francês, sem o arrozinho Exato. na hora do não almoço. é só low carb que é eficiente. Quando você diminui a quantidade de açúcar da sua alimentação, fica mais fácil de você seguir, porque você não tem mais fome de hora em hora. Você não tem mais que ficar sentindo fome até da hora de você comer, e a hora que você vai comer são 2 castanhas. Sua barriga está roncando e tem 2 castanhas para você comer. Low carb não é assim. É por isso que é mais fácil da pessoa conseguir seguir. Se adaptar. Se adaptar. Mas tem pessoas que não se adaptam. Tem. E essa não é a única forma eficiente de emagrecer. Claro. Existem outras. Claro. Vai da disponibilidade de cada pessoa. Com certeza. Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente já volta. Antes eu queria agradecer a Inês Janine, que sempre me produz para os programas aqui da TV Cultura, e também o Guto Franzini, que faz sempre minha maquiagem e meu cabelo. A gente já volta com mais Conexão Saúde. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente recebe aqui a nutricionista Silvia Bambosi, mais conhecida por Dedé Bambosi, e a gente conversa sobre a dieta restritiva, que no caso não é tão restritiva assim, ela está nos explicando, que é low carb, né? Que é diminuir um pouquinho dos carboidratos ruins. Não dos carboidratos que são saudáveis, Exato. pelo que eu entendi até agora. O que pode ser sentido quando a gente começa a fazer essa dieta? Assim como toda mudança, tanto a alimentação como de rotina alimentar, como a gente sente mudança de horário de verão, o começo, algumas pessoas sentem um pouco de fraqueza, tem um pouco de dificuldade em fazer exercícios longos, mas esse período de adaptação é curto. Dor de cabeça, tontura ou não? Dor de cabeça, tontura, existem relatos. A minoria das pessoas tem esse tipo de sintoma, mas existem relatos. Mas é uma semana de adaptação. Tá. E a gente tem algum problema a longo prazo, se a gente estender essa dieta? É uma dieta que a gente pode ficar a vida toda, porque a gente fala de reeducação alimentar, que é o ideal. A gente às vezes faz uma dieta mais restritiva ou diferente para conseguir chegar no peso ideal e depois começar a manter. São várias estratégias, não sei, isso eu tô tirando da minha cabeça. Certíssimo. Mas a longo prazo eu consigo continuar com a... Eu costumo brincar com os meus pacientes que a dieta low carb é uma estratégia de emagrecimento que se transforma num estilo de vida. É uma filosofia de vida, de saudabilidade. Mas isso acontece naturalmente. Todos os meus pacientes, até hoje, que eu falei, olha, você está de alta, agora pode começar a voltar um pouco o consumo de carboidrato. A pessoa fala, não, pelo amor de Deus, eu não posso continuar comendo assim. Eu falo, não deve. É que é um pouco fora da nossa cultura, da nossa convivência social, do que todo mundo faz. Então, quando a pessoa atinge a meta, a gente começa a liberar algumas coisas. E o que todos falam? Eu não estou preparado para voltar naquela vida de sentir fome de hora em hora. Olha! Entendeu? A pessoa, ela se adapta tão bem que vira um estilo de vida. É muito bacana. As crianças podem seguir este estilo de vida low carb? Se a gente for entender low carb como uma dieta que corta açúcar e corta carboidrato refinado, também devem seguir. Nada de bolacha recheada para criançada, de palitinho de chocolate. Eu falo isso porque às vezes as minhas filhas pedem. Mas é um veneno, né, Dedé? É péssimo. É péssimo. Não é assim. Lógico que eu não estou propondo que as crianças nunca mais comam os palitinhos de chocolate, Claro, que eu adoro. claro, e claro. bombom, é uma delícia. É claro.
mas eu proponho Não que pode ser rotina, não né? entrem na rotina, não mandem palitinhos de merenda, entendeu? Claro. Não ensinem as crianças que se elas comerem tudo, elas ganham um bombom, esse tipo de coisa, porque açúcar vicia, e vicia mesmo de verdade. Isso é estudo científico. E quanto mais açúcar você der para a criança, mais ela vai querer. E a chance de uma criança que consome muito açúcar viciante, né? ser um adulto diabético, que desenvolve algum tipo de doença e obesidade é muito grande. Agora eu tenho uma dúvida. Por que os asiáticos são magros mesmo comendo arroz? Filhos da mãe. Nossa, todo mundo fala restringe o arroz engorda, e o pessoal lá na Ásia só comendo arroz. Só come arroz, é tudo Vive magrinho. de arroz. Muito injusto É o isso. seguinte, É. O arroz não é o culpado, o pão não é o culpado, o É a feijão não é o quantidade. culpado, é o contexto, entendeu? É o tanto de carboidrato que você come no seu dia. Então, não existe assim, eu vou parar. Para você entender, a maioria das pessoas que chegam no meu consultório fala assim, eu já tô seguindo low carb. Eu falo, o que você está fazendo? Ela fala, não tô comendo arroz e feijão. E não é isso. Não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver. Tirar o arroz e feijão, eu sugiro a retirada porque não existe... No início, né? Não existe nada que tenha no arroz e feijão que você não consiga com carne e legume. E uma vez que arroz e feijão tem uma certa quantidade de carboidrato, é interessante que não tem por que Seja retirado. eles estarem na alimentação. Mas se a pessoa gostar, o que vai valer é a somatória do dia. A Aí a gente quantidade vai mesmo. recalcular o resto do dia para esse arroz e feijão poderem ficar lá. Essa história que a gente pode comer a carne vermelha. Carne vermelha não tem história do câncer, que também em excesso pode desenvolver o câncer, enfim, ou não. Tem. Existe esse estudo, mas Tem que ter. é o excesso O excesso. extremo do consumo de carne vermelha. É assim, é como se a gente comesse uma quantidade de rodízio todos os dias, um churrasco todos os dias. Aí faria mal, né? Aí faria mal, mas não é um estudo ainda preciso. É porque o consumo de carne, em certas regiões, ele é muito excessivo e foi relacionado com o aumento do câncer de estômago. Sim. Mas não é um estudo que a gente pode considerar. Eu não oriento o consumo excessivo de carne vermelha. Low carb não quer dizer isso. Entendi. Existe prova científica de que a alimentação low carb diminui pressão arterial, perda de peso? Existe já esse estudo para dieta low carb? Existe. Síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, pressão arterial, triglicérides aumentado, colesterol alto, já existem. Já é comprovado cientificamente que essa dieta resolve. A eficiência da dieta com baixo carboidrato para essas doenças. E pode beber bebida alcoólica? Não? Eu que sou louca por uma cerveja, fico chateada com isso. O álcool e o emagrecimento, e o álcool e a reversão dessas doenças, eles não andam de mão dadas, infelizmente. Não tem jeito, né? Tem jeito. Nem um pouquinho? Tem Dá jeito. pra calcular? Nada não pode, dá para calcular, exatamente. Tem que ter um equilíbrio entre a bebida e a alimentação para que esse consumo de carboidrato não ultrapasse o limite que vai fazer você começar a ganhar peso. Mas tem jeito. Pra gente finalizar, os esportistas, eles podem seguir essa dieta porque eles precisam de mais energia antes e depois, né, de um jogo, enfim. Ou não é recomendado? Eles podem seguir desde que seja montada uma estratégia para aquela pessoa. Uma estratégia para ela não perder desempenho, não perder energia, para ela não perder massa, mas não tem problema nenhum. De nenhum grupo seguir low carb, a não ser quem queira ganhar massa. Perfeito. Dedé, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Conexão Saúde. Espero que você volte sempre. Adorei aqui entrevistar minha amiga de infância, Silvia Bambosi. Dedé Bambosi, você tem Facebook? Conta pra gente. Face nutricionista Silvia Bambosi. No Insta,
Nutri Silvia Bambose. Nutri Silvia Bambose, é isso E aí. é só me seguir lá, que lá tem todos os dados do meu consultório. Obrigada todas pelo as programa. dicas, né? Obrigada a você. Obrigada, programa lindo, você tá linda. Obrigada, Dedé. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta com Cozinha Saudável aqui com a nossa chefe Aline Carrascosa. Fique aí. De volta ao Conexão Saúde, o nosso programa dedicado ao nosso bem-estar. E agora chegou a hora da cozinha saudável. Vamos lá conversar com a chefe Aline Carrascosa. Cozinha Saudável, apoio cultural, predileta, feito com amor. Eba! Começou Cozinha Saudável novamente e hoje a gente vai ter uma receitinha deliciosa de sanduíche. É isso, Aline? Exato. Lanchinho, é isso? Lanchinho, para esse tempinho gostoso, de calor, né? Tudo para refrescar, né? Fácil de fazer e saudável. Quem não gosta de um lanchinho? Olha, e esse vai ser bem especial, porque ele não vai ter nenhuma proteína, assim, proteína que eu digo a carne mesmo, tá? Mas vai ter o nosso queijo, vai ter um iogurte natural, vai ter... Vai ser legumes, leve. vai ser Ela quis bem dizer que o leve. lanche vai ser levíssimo. Muito. Quais são os ingredientes do nosso lanche, Aline? Vamos lá, eu vou fazer uma pastinha de queijo branco com iogurte, temperinhos e depois... Falei que ela vai usar a pimenta do reino de novo. Ela é a chefe apimentada. Apimentado. E depois a camada, eu acho que eu vou acabar montando de 3 pra ficar bem colorido, tá? Aí vamos usar o repolho roxo, maçã. Gente, maçã, pra mim assim, eu tô super ansiosa, porque só quando ela falou que vai maçã, é refrescante, fica sofisticado colocar maçã numa receita. E erva doce, fresca. Fresca. Muito, dá aquela crocância, dá uma leveza, vai ter um suquinho de limão e vamos temperar com o shoyu, tá? Pra não usar tanto o sal, tá? Então vamos começar Vamos. com a base de creme. Isso daqui, gente, o queijo fresco, eu vou fazer meio assim a olho, a quantidade que tem, mas em torno de meio queijo, tá? Meio queijo fresco, aqueles redondinhos que a gente compra em mercado, metade manda ralar. Ótimo. Então aqui, Pri, eu coloquei meio queijo fresco ralado Ok. e vou colocar iogurte. Quanto de iogurte? O potinho. Um copinho. É, Iogurte natural. isso. Quem tiver no regime aí, quiser usar o desnatado mesmo, pode, tá? Ótimo também. É. Deixa eu já colocando aqui, te Isso, ajudando, pode. Aline. Bom, a pimentinha. A pimentinha do reino, que não pode faltar a gosto. Sal. O sal. Tá bom. Orégano. Lembrando de esfregar. Esfregadinha no orégano. Mais um pouquinho. Muito gostoso. Nossa, você gosta de orégano, hein? Não, só mais um pouquinho. Você vai ver que vai dar a diferença. Vou experimentar, então tá bom. Olha. Vira uma pasta deliciosa de queijo Exato. branco. Bem temperado. Bem temperado. Vou colocar só mais um pouquinho, para ele não ficar tão molinho. Tá? Aqui. Olha aqui, pessoal. Facinho, ó. E você pode até deixar pro dia a dia seu. Comer com torradinha, Que integral. delícia, patezinho, né? Até pra receber visita com patezinho. Olha aqui. Porque se ralando no fino, ele fica muito fácil de incorporar, tá? Não vai usar mais o queijo, Aline? Ou vai? Não, pode. Deixa eu separar ele aqui, guardar. Bom, aqui eu vou só escorrer Escorrer a maçã. a maçã. Lembrando, pessoal, eu piquei a maçã e coloquei um pouquinho de limão, tá? Água e coloquei um pouquinho de limão, tá? Uma única maçã. Uma só, a maçã pequenininha.
Tá. Então vamos escorrer. E já vou acrescentar. Bom, então eu coloco a maçã. É praticamente... Coloca o limão na maçã para não escurecer, não é isso? Isso. Vai virar como se fosse uma salada mesmo, pra gente intercalar com os pães, tá? Entendi. Vou colocar repolho roxo. Maçã tá? e repolho roxo. Isso. Aqui. Ai, que delícia. É muito gostosa. Acho que essa quantidade vai ser suficiente. Essa minha chefa, Aline Carrascosa demais, viu, gente? Erva doce, muito gostoso. O pessoal não tem costume de usar ela fresca. E ela é muito gostosa para colocar em salada, laminada. É verdade. Quando a Aline estava aqui cortando, eu nem sabia o que era. Ela falou erva doce. Olha como eu entendo de cozinha. Mas olha, e se você reparar quando você for comprar, ela tem esses... Cabinhos? Tipo uns cabelinhos, né? E pode usar toda ela. Então, você pode usar tanto esses fiozinhos, né? Os galinhos dela e o talo inteiro, tá? No caso, a gente vai usar toda ela. Erva doce fresquinha. Aí eu vou colocar... O cheirinho que ela tem, né? Dá diferença, sensacional. né? Totalmente. Suco de um limão. Suco de um limão. Vou colocar uma colher de sopa de shoyu. Que delícia, adoro shoyu. Mas eu quase nunca uso shoyu além da comida japonesa. É bom saber, né? Que dá pra gente temperar com muita coisa. Nossa, né? Em carnes também super gostoso, viu? Uma delícia, né? Uma pitadinha pequenininha, porque eu já pus o shoyu. De sal. E não vou colocar a pimenta do reino. Só um pouquinho do orégano. Porque já colocou pimenta também no... já. Aí vou mexer. Essa salada, vamos dizer salada, né? Ela pode ser usada tanto para o lanche, como você preparar já para servir uma salada de folhas. Olha você colocar legal. por 2 cima. em 1. Aqui a gente aprende o lanche. Não, 3 em 1. A gente aprende o lanche, o patezinho, que a gente serve também separado, e a salada. Olha aqui. Aí a gente une tudo e faz o lanche. Já faz. E agora a gente só montar da forma que você quiser, achar mais fácil, tá? E qual que é o seu jeito mais fácil, Aline? Bom, ou a gente só passar, tem várias formas, né? Tem aquele tudão, né, que a gente já mistura todos e já corta, que é o mais prático, né? E tem, que no caso eu poderia fazer assim, pôr o patê, pôr a salada e pôr o patê novamente. Tá? Tem essa possibilidade. Se a gente for servir para uma visita, você que é dona do Antonella, do restaurante, algo bonito, como que a gente faz? Vamos montar alguma coisa mais sofisticada. Vamos. Olha aqui, vamos colocar o patê. Que você pode deixar pronto na geladeira para servir depois, tá? Aqui, para deixar úmido, né, o pão. A gente acabou utilizando hoje o pão integral, né? Eu tirei aqui pra gente poder mostrar pro telespectador o pãozinho ficando pronto. Olha, passei o patezinho. Vou fazer de três opções, tá? Tá. 3 camadas. Essa daqui vai me licar um pouco atrás. Olha, gente. Essa eu reservo um pouco aqui na beirada. Tá. Um guardanapinho. E vocês vão colocar a saladinha do repolho. Então. Que colorido bonito que ficou, né? A maçã com o repolho. E o repolho, ele dá, né, essa cor dele, ele acaba passando. Olha só. Aí eu vou pegar aquela camada que eu passei
frente Vai ser um e lanche verso. triplo saudável. Triplamente saudável, né, Aline? Saboroso também, viu, gente? Olha, porque... Saboroso. A gente tem que deixar isso claro, porque as pessoas em casa acreditam que às vezes a comida saudável não é saborosa. Mas é super E além de apetitosa. saborosa, ela é cheirosa. Tá, o aroma Não tá é? gostoso. Muito. Olha. Aí você pode ter essa opção ou colocar, que nem eu fiz, passei o patê, aí colocar a saladinha e fechar com outra de patê. Tá? Entendi. Ou fazer tipo canapézinhos, tá? Vamos ver se dá pra Que fazer. graça. Aí eu já te mostro. Olha só que gracinha que ficou o lanche. Nada de fast food, viu, pessoal? Exatamente. Olha, a gente tem lanche triplo saudável Olha aqui, e saboroso. saboroso. Vamos dar uma limpada nessa tábua. Olha lá o nosso lanche. Aí eu vou montar, só para vocês terem ideia, que daria para fazer como um canapé também, para servir. Olha, você poderia estar fazendo, torrando esse pão, levava para torrar, Fica uma torradinha mesmo uma do torradinha, pãozinho. aí colocava O molhinho, né? O creme. creminho. Isso você pode deixar já montado. Só não pode demorar para servir, tá? Por quê, Porque Aline? se for a torrada não pode demorar para servir porque começa a umedecer. Então ela vai ficar já meio molenga. Agora se você fizer assim no pãozinho não tem problema, tá? Perfeito. E coloca a E saladinha vamos refrescante colocar- com maçã e repolho, Isso. que fez toda a diferença. Deixa só. Aqui. Aí é uma outra opção para você estar servindo seus convidados. Esse lanche também tá bem saudável, essa torradinha também bem saudável. E não é um prato caro. É legal falar isso porque é repolho, é maçã, exato. Não é é o caro. queijo Minas, né? O queijo O frescal. branco, o frescal. Então a gente consegue fazer algo bem... E se não tem o pão integral, pode fazer no normal, não tem problema. Né? Não, mas a gente quer o pão integral porque é saudável. É isso. Aqui é cozinha saudável, não é? Exatamente. Olha, tá aqui. Essas são duas opções que daria para você fazer no seu lanche final de semana, começo de semana, para quem quer começar um regime, né? Então, Finalizando aqui o nosso Cozinha Saudável. E a gente continua convidando pessoal, vocês, telespectadores, porque, Aline, nós vamos aí na sua casa. a gente fazer vai aí aquela na comidinha sua gostosa. casa fazer uma comida saudável. Toda a nossa produção, eu e a chefe Aline Carrascosa, a gente quer estar aí na sua casa. Mande e-mail para conexãosaude@tvculturapaulista.com.br. Espero vocês, hein? E a gente volta aí pro estúdio do Conexão. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Predileta. Feito com amor. Que delícia, gente! Esses lanchinhos estavam maravilhosos. E agora é hora de pensar livre. O que é livre? É uma linha da Predileta Alimentos, livre de adição de açúcar, sódio, gordura, conservantes. A marca Predileta é tradicional por inovar, por ter cuidado ao levar os alimentos do campo para a sua mesa da forma mais saudável. A linha Livre Predileta tem um delicioso milho, a ervilha, o extrato de tomate e o ketchup, com somente 13 calorias por porção, todos livres de adição de sódio, açúcar e gordura. Você quer se alimentar com saúde e livre de culpa? Já sabe! Procure pela linha Livre Predileta, porque é a marca do coração de quem leva o sentimento de orgulho no nome de ser 100% brasileira. Predileta, feito com muito amor. E a gente vai agora direto conversar com a doutora Natália Paiva, que ela vai falar de alguns procedimentos bem-sucedidos ou não na dermatologia. Eu vou começar falando de um assunto super polêmico e um assunto que muitas pacientes me perguntam, muitas pessoas me questionam e falam por que alguns procedimentos são tão bem sucedidos
e por que algumas pessoas parecem verdadeiros desastres. Eu vou citar para vocês e vou colocar agora a imagem de duas mulheres muito famosas, hollywoodianas e que todo mundo conhece certamente, e por que elas envelheceram tão discrepantemente. A primeira delas é a Julia Roberts, nossa queridinha aí, que foi eleita mais uma vez a mulher mais bonita do mundo pela revista People, e realmente ela parece envelhecer com leveza, com naturalidade, com harmonia no rosto. E a Nicole Kidman, que já foi um ícone de beleza, que tem traços realmente muito bonitos, mas que cada vez que aparece na mídia é um susto que a gente leva. Por quê? Porque não é natural. Tudo que está sendo feito ali, a gente pode analisar especificamente cada parte da face dela. Não existem exageros. Se você for analisar cada segmento, cada terço do rosto, não tem nada tão exagerado, mas é uma beleza estática, ou seja, quando ela movimenta, quando ela faz as expressões faciais, a gente não consegue pensar em outra coisa a não ser. Isso está totalmente engessado, está totalmente plastificado, como o pessoal costuma dizer por aí. E por que é que isso acontece? Vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que entender então o envelhecimento, como é que ele se dá e o que está acontecendo. Por volta dos 30 anos, o que a gente observa? O surgimento dos primeiros sinais de envelhecimento. A pele, ela vai começando a demonstrar algumas sombras, alguns sulcos, algumas linhas começam a se tornar destacadas. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo por baixo dessa pele. Então vamos lá. Tirando a primeira camada, que é a pele, a gente tem o quê? O que a gente chama de partes moles. Gordura, vasos, músculos, nervos. Aos 30 anos, por volta da 30ª década de vida, a gente tem ainda uma boa sustentação, mas isso começa a se perder e começa a deslizar sobre o suporte, que é o suporte ósseo. Na 30ª década de vida, a gente tem ainda uma boa sustentação, mas os primeiros sinais do envelhecimento começam a acontecer. A reabsorção óssea começa a acontecer. E isso se concentra principalmente em áreas que são pontos chaves, que são a área ao redor dos olhos, que é a área da órbita, fazendo com que a cauda da sobrancelha comece a abaixar, a região da bochechinha, que é a região malar zigomática, a região de sustentação do nariz, que é a nossa fossa piriforme, e a região aqui da nossa mandíbula, tá? Bom, passando os 30, nós vamos chegar então nos 40. O que a gente observa? Uma pele um pouco mais marcada, um pouco mais vincada, os sulcos e as sombras já são mais proeminentes, já se destacam, já saltam mais aos nossos olhos. E aí, o que está acontecendo então por baixo? Para a gente comparar, a perda de gordura já é mais intensa, a reabsorção de gordura é mais intensa, e além disso, todos esses tecidos moles, eles deslizaram, ou seja, eles perderam a sustentação, que é a nossa sustentação óssea. Aos 40, a gente já tem mais sombras. Vocês percebam, então, nesse crânio, que a região ao redor dos olhos, que é a região da órbita, já é uma região mais alargada. A fossa piriforme, que é essa região ao redor do nariz, ela já tem uma reabsorção óssea maior, e a região da mandíbula também já foi bem mais consumida. Por isso que a gente observa essas sombras de forma mais intensa. E aos 50, o que acontece? Tá aqui. A gente tem então uma marcação ainda mais intensa, aquelas rugas que antes só as expressões já se tornaram fixas, os sulcos e as sombras já são bem mais intensos, e a gente tem então uma reabsorção das partes moles bem mais intensa do que a gente tinha aos 30 anos, tá? Além disso, todos esses tecidos que restaram, eles deslizaram. Realmente é a sensação de que muitos pacientes me relatam de que o rosto desceu, o rosto escorregou, tá? Tá caindo, a gravidade mais uma vez agindo. E aí,
olha o tanto de sombra e o tanto de perda óssea que a gente tem, perda de sustentação mesmo facial. Então hoje os tratamentos, eles focam muito mais em reposicionar essas estruturas que perderam o suporte, né? A gordura, ela foi reabsorvida e ela perdeu o suporte ósseo. Então, os tratamentos, a gente foca muito mais em devolver essa sustentação para a face de maneira natural, mais do que simplesmente alisar. Eu costumo dizer que algumas linhas, algumas rugas, elas não me preocupam tanto quanto as sombras, o peso que traz aquele rosto triste, aquele rosto mais carrancudo, mais fechado. E é isso que a gente observa, então, nos tratamentos que são bem-sucedidos. A gente busca manter a naturalidade, as características que o paciente sempre apresentou lá aos 20, 30 anos. A gente procura apenas reposicionar, realocar aquelas estruturas que estão perdendo a sustentação. Esse é um dos pontos chaves dos tratamentos bem-sucedidos. É lógico que nada substitui uma consulta, uma avaliação individual. Então você tem que conversar com o seu dermatologista, mostrar no espelho o que é que está te incomodando e o que pode e não pode ser tratado. Esse é o recado, espero que vocês gostem. A gente agradece a doutora Natália Paiva e agradece você e a sua audiência, convidando vocês sempre para nos assistir toda quarta-feira às 14h e às 22h30. Até a semana que vem. Conexão Saúde, apoio cultural, Predileta, feito com amor, certificado de contribuição Hipersaúde, Ribeirão e região.